Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente nesse dia histórico de posse nos Estados Unidos. Joe Biden tomou posse dizendo que vai defender a união dos americanos, a democracia e também um mundo de mais diálogo, o que todos nós precisamos nesse momento tão difícil de pandemia. Por aqui continua a guerra em torno da vacina. Os governadores não têm segurança de que haverá aí vacina disponível para continuar a aplicação, a imunização da população, depois que terminar esse lote de 6 milhões que está sendo aplicado neste momento. Para discutir esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos aqui hoje o senador líder do PSDB no Senado, Isalci Lucas, ele que é aqui do Distrito Federal, um parlamentar muito experiente, que já foi inclusive secretário de Tecnologia aqui no DF, está por dentro de todos esses temas. Senador, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. E aqui comigo, de volta das férias, José Maria Trindade, que teve a honra de encontrar telespectadores da Rede Vida lá em Trancoso, né, Zé Maria? Onde você estava de férias na Bahia. Bem-vindo de volta. É um pequeno intervalo, né? Uma passagem pela Bahia, uma volta pelo país. Mas hoje, olha, nós estamos aí diante de uma decisão política muito importante. É o poder no Congresso Nacional. Essa disputa não passa pelo voto popular, mas pelos representantes do povo, ou seja, deputados e senadores. O presidente Jair Bolsonaro, Denise, está defendendo 2 candidatos que podem ganhar, devem ganhar, porque já tem a maioria, né? O Arthur Lira na Câmara dos Deputados e no Senado Federal o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. É só indicação. Mas não haverá nenhum... Quem ganhar no Senado e na Câmara não será exatamente um candidato do bolso do presidente, ou seja, a independência continua. Pois é, o senador Isalci Lucas, ele é daqui do Distrito Federal e tem na marca do seu nome lá os lápis, que significa exatamente a educação. É a prioridade de trabalho. Senador, a educação no Brasil não vai bem, né? Estou dizendo isso refletindo todos os resultados dos últimos testes. O que, senador, pode ser feito para melhorar a qualidade do ensino? O primeiro momento foi de colocar os alunos na escola, né? E isso aconteceu, inclusive, no governo PSDB, com o ministro Renato. E depois, a qualidade, né? O que o senhor acha que tem que ser feito para melhorar a qualidade do ensino e melhorar ali a qualidade do aprendizado? Bem, em primeiro lugar, é evidente que não se faz educação com discurso, né? Você precisa de recurso. E, além dos recursos, uma boa aplicação. Então, nós avançamos muito, eu tive o privilégio de relatar no Senado, né, a proposta do Fundeb, que é uma luta nossa de 20 anos, que nós estamos trabalhando realmente a ampliação dos recursos na educação. Era o Fundef, como você disse, em 98, ainda com o Fernando Henrique, nós conseguimos universalizar o acesso, né, que era um dos grandes problemas da educação. Era melhor, em termos de qualidade, mas não era universal. Poucos tinham acesso realmente à educação. Eu mesmo estudei aqui no DF, em Brasília, nos anos 70, na escola pública, e era de excelente qualidade, né? Só entrava na universidade quem estudava na escola pública. O pessoal até brincava, né? Na particular, papai pagou, passou. Mas que, infelizmente, com o tempo, com a universalização, esqueceram da qualidade. Então, a gente realmente perdeu muito. Basta ver agora os alunos nossos do ensino médio, 90% dos alunos saem do ensino médio sem saber matemática, sem saber português, muito menos ciências. Então, a gente tem que rever tudo isso. E eu, né, andei esse Brasil todo discutindo o plano nacional. Estudos mostram que tem uma melhora, que houve, sim. Sim, mas ainda não, né? Se você comparar, né, com os países desenvolvidos, você vê o resultado do PISA, por exemplo, nós estamos na rabeira disso, né? Exatamente por falta. Agora, conseguimos, agora conseguimos avançar em termos de recurso. Então, eu fui o relator e consegui, inclusive, mudar o relatório da Câmara, que, né, tudo que a gente conseguiu de avanço de recurso, se a gente tivesse mantido o texto da Câmara, nós perderíamos quase 16 bilhões, que foi exatamente o adicional que conseguimos.
E avançamos no Você está se Fundeb. referindo à regulamentação do Fundeb A regulamentação que foi aprovada agora, uma PEC, nós aprovamos a PEC, passando o Fundeb como permanente, né, porque também era... E aumentando a participação do governo federal, né? Sim, de 10 para 23, quer dizer, mais que dobrou. Até 2026. Até 2026, mas já agora em 2021 com mais 2%, então já irá para 12%, né, o Fundeb. Agora, na Câmara, foi aprovado no plenário algumas emendas que destinavam às escolas confessionais, comunitárias, filantrópicas, podendo, inclusive, pagar a folha, terceirizados e tudo mais, e que nós perderíamos. O Sistema S foi incluído. Né? Então, a gente teve que rever tudo isso e colocar exclusivamente para a escola pública. Perderia 16... Em torno de 16 bilhões. Agora, né? senador, tem espaço no orçamento para incrementar os recursos da educação? Porque o orçamento não foi nem aprovado ainda, de 2021, vai ser discutido agora, a partir de fevereiro, quando a Câmara e o Senado voltam a funcionar, isso se instalarem a comissão mista em tempo de fazer essa discussão e isso começar a caminhar um pouco mais rápido. A perspectiva é de ter o orçamento aprovado lá para final de março, início de abril, se tudo correr bem. Como é que vai ser essa questão dos recursos para a educação diante desses problemas burocráticos e do orçamento tão apertado que a gente tem hoje? Realmente o orçamento nosso, né, é bastante difícil, porque a maioria, acho que 96% hoje do orçamento, ele já é despesas obrigatórias. Então, tem muito pouco recurso para você realmente fazer investimento, né, ou algumas despesas que são necessárias, como na área de saúde, principalmente. Mas nós avançamos no valor. Agora, o orçamento deste ano é menor do que o do ano passado, exatamente porque tudo aquilo que não foi executado, e infelizmente, né, muito recurso não foi executado, e evidentemente, quando não executa, no ano seguinte o governo acaba encaminhando um valor menor. Mas eu fui o relator de 2019 para 2020 da educação, e pela primeira vez eu vi um ministro pedir para reduzir o recurso. Eu tinha conseguido um acréscimo de 7 bilhões, mas é o que eu disse, né, ainda é um pouco de discurso a questão da educação. Quando você vai discutir o recurso, aí há uma série de impedimentos, uma série de dificuldades, mas nós aprovamos, né, realmente, por unanimidade até no Senado, né, e também agora na Câmara teve apenas o novo, mas a gente avançou bem. E na área de ciência e tecnologia também, que é uma bandeira nossa. A gente também teve, eu apresentei um projeto de minha autoria, do fundo também, do Fundeb da Ciência e Tecnologia, que é o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi aprovado, proibindo o contingenciamento e tornando um fundo financeiro, ou seja, independente de investir naquele ano ou não, ele continua no fundo rendendo e tal. Né? Hoje o ministro Marcos Pontes se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e pediu exatamente mais verbas para o setor de ciência e tecnologia, num momento importante. Mas, senador, voltando aqui ainda à área da educação, eu sou um pouco crítico dessa defesa de verbas para a educação. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, me mostrou lá que o Ministério da Educação é basicamente uma folha de pagamento. Mais de 85% dos recursos da educação vão para pagar salários de funcionários, de diretores e de professores, reitores das universidades públicas. Ou seja, é preciso gerir melhor os recursos do que só... É preciso, sim, recursos. Uma das provas que eu tenho sobre isso é o Ceará, né, senador? Você vê, né? Eu, quando deputado ainda, fiz uma auditoria do Fundeb na época, e 40% dos recursos havia indício de irregularidade. Você tinha prefeito sacando na boca do caixa os recursos da educação. Não pode. E até na prestação de conta, você também, vendo os prefeitos prestando conta de obras que não era da escola, mas na prestação de conta entra como da educação. Então, calça uma rua na frente de uma escola. Exato. Por isso que eu acho assim, não basta só ter recurso, você tem que aplicar bem o recurso. Por isso nós sempre fiscalizar. Por isso nós sempre levar a sociedade, a comunidade para dentro da escola. Porque, lamentavelmente, se você fizer uma pesquisa, a educação não é o grande problema, porque o pai pensa assim, basta o aluno estar na escola que está tudo bem, e não é verdade. Né? A educação mata a geração, né? A saúde mata, e a gente vê isso todo dia, mas a educação mata a geração. Nós já tivemos aí, né, 2 gerações com grande dificuldade na educação. Educação profissional é um exemplo. Nós temos hoje, não chegamos a 10% dos jovens na educação profissional, enquanto que nos países desenvolvidos isso aí ultrapassa 50%, 60% dos jovens faz curso técnico. Hoje você tem carência de mão de obra técnica e não tem
mão de obra especializada. E os jovens, na geração nem estuda nem trabalha. Por quê? Porque não foi preparado para o mercado de trabalho e também não consegue entrar na universidade. Então, fica essa geração que eles chamam, né? nem estuda nem trabalha. Outro assunto que está em pauta no Congresso, agora nesse início, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o atual, até queria discutir já no recesso, mas não foi possível, é a reforma tributária e também a reforma administrativa. Na sua avaliação, qual dessas duas reformas tem que ser discutida primeiro? Eu acho que primeiro a reforma tributária, mas para discutir a reforma tributária, você tem que discutir também o Pacto Federativo, né? Porque hoje, né, as pessoas não moram na União e nem no Estado, as pessoas moram no município. Então, é lá que a comunidade cobra saúde, educação e segurança. E, na prática, a responsabilidade da educação, por exemplo, do ensino médio, do ensino fundamental, não é do município. Ficou para o município exatamente a educação infantil, né? A educação até a primeira exceções, mas a União cuida do ensino superior, Isso. o Estado do segundo grau, do ensino fundamental, e o município o senhor acha... Que é a parte mais vulnerável, que não tem recurso. Você pega as prefeituras, a maioria estão quebradas. O senhor acha correta essa pirâmide? Não, eu sou municipalista também. Eu acho que você tem que fortalecer o município, né? Não adianta o dinheiro vir para cá e daqui voltar para lá. Então, a gente perde muito recurso nessa burocracia. Mas eu me refiro ao governo gastar mais com as universidades do que com o ensino fundamental. Pois é, eu acho que isso é um pecado, porque no Brasil você quer construir a casa começando pelo teto, né? Então, é o que acontece na educação brasileira, quer dizer, se investe mais no ensino superior, né, e esquece da educação infantil. Não há investimento na educação infantil porque é a responsabilidade do município. Então, a gente acompanha aí as crianças com problema de alfabetização, depois vão passando de ano com defasagem de conteúdo, aí chega no ensino médio, né, como eu disse aqui, com 90%, né, que não aprende português e matemática, entra na universidade, na faculdade, e sai de lá com diploma, que, infelizmente, não serve para muita coisa. Por quê? Porque também nós não estamos preparando os nossos jovens para o novo momento, né? A tecnologia está aí, né? E se você pega hoje um aluno de ensino médio e dá para ele um manual, né, de um equipamento qualquer, ele não sabe interpretar aquilo que ele está lendo. Então, falta investimento realmente no empreendedorismo, né? A gente precisa, por exemplo, o ProUni, que é um projeto, né, que nasceu aqui, com o Cheque Educação, você lembra que é exatamente igual, mas você dá bolsa hoje para curso de administração, nós temos hoje 700 mil alunos de curso de administração que estão fazendo para ficar desempregados, e falta engenheiro. Então, o Brasil tem que, o governo, ele precisa realmente investir, mas com foco, né, no sentido de melhorar, né, as necessidades do cidadão, da cidade e tal. E as nossas universidades, a gente tem questionado muito isso, elas estão muito ainda com conhecimento interno, ela não leva esse conhecimento para o mundo real, né? Então, se a gente não colocar realmente o governo, as empresas e a universidade, né, a academia, juntos, a gente não vai a lugar nenhum, né? Porque falta, por exemplo, nós temos um projeto que aprovamos na comissão e é um projeto estruturante, que é o Centro de Desenvolvimento Regional, que nós lançamos. Brasília é um piloto, Itapeva é outro, Campanha no Rio Grande do Sul, Campinas. Então, o que é isso? É você trazer a academia para os municípios, para a academia orientar a população, os empresários, né, e os jovens, porque nós temos que fixar os jovens nas cidades, onde moram, né? Senador, vai todo mundo para a capital e fica desempregado. Senador, nós já estamos concluindo aqui o primeiro bloco, mas só rapidamente, o senhor é a favor da reabertura das escolas? Eu acho que sim, né, porque elas, dentro da escola, dentro dos procedimentos, né, bem preparadas, como muitas estão, né, hoje você já tem várias. Por quê? Porque nós não temos hoje tecnologia. 70% dos nossos jovens da escola pública não têm acesso à internet. Então, como é que você... Isso é um ano perdido, né? Um ano perdido, né? E a gente percebeu que, com a tecnologia agora, as distâncias são muito maiores do que a gente imaginava. Nós antecipamos pelo menos 10 anos a tecnologia, né? A gente que não tinha acesso nenhum. Por exemplo, nós aprovamos agora a banda larga nas escolas, o FUST, que é o Fundo também de Universalização das Telecomunicações. Lamentavelmente foi vetado, mas nós precisamos urgentemente colocar a banda larga nas escolas, óbvio, né? E mudar esse modelo tradicional de escola do século XIX, né? Onde, né, o aluno, a gente precisa mudar isso. O professor é como se fosse um teatro, né? É um artista que vai lá para frente e fala, e a gente precisa mudar isso, né? Eu acho que o aluno tem que participar mais
até ainda é proibido usar celular na sala de aula, mas hoje o celular é uma ferramenta importante, né, para os jovens. Inclusive, escolas aqui em Brasília, no Guará, os alunos da escola pública, alguns só conseguem acessar o material de estudo no smartphone, e muitos não têm. Não tem. Na capital, você não tem banda larga. E os diretores, coitados, eles pegam o dinheiro do bolso deles porque eles querem ver a escola funcionando de qualquer forma. Então, o PEDAF, que é o dinheiro direto da escola, é insignificante. Né? O governo não investe na infraestrutura, na área de tecnologia não tem nada. Quer dizer, hoje ciências, né, o máximo que as escolas têm lá é um algodão molhado com feijãozinho e tal. Não tem tecnologia nenhuma, não tem ciência, não tem laboratório mais, como a gente tinha antigamente. Né? Então, o que desperta o interesse na tecnologia, na ciência, na pesquisa, é você praticar desde criança isso. Então, por isso é que a gente tem que popularizar a ciência. Né? Você vê que o orçamento nosso da ciência e tecnologia é menor do que 15 anos atrás. E os países desenvolvidos hoje investem em ciência e tecnologia. Perfeito. Né? Pois é, olha, o Frente a Frente fala, evidentemente, de política, porque política decide a sua vida, né? Decide a educação do seu filho, a sua casa e as ideias. Hoje aqui o senador Isalcir Lucas, ele é o líder do PSDB no Senado Federal. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.